Então, boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu apresento a mesa de hoje do Congresso 2020 da Associação Brasileira de Literatura Comparada. O meu nome é Andrei Cunha e eu vou mediar a mesa de hoje, intitulada Aproximações, Leitor, Leitura, Teoria, Teóricos. Eu gostaria de começar saudando os participantes, professor Márcio Araújo de Mello, professor Jefferson Agostinho Mello e a minha colega Rita Arenira de Freitas Bittencourt, da URGS. É uma honra tê-los no nosso congresso. As transmissões das mesas redondas do Congresso Internacional 2020 da Abralic contam com o apoio dos seguintes órgãos: o CDEA, Centro de Estudos Europeus e Alemães, o PPG Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto de Letras da URGS, a FAPERGS, a CAPES e o CNPq. E eu queria agradecer também a presença da Luciana e do Ângelo, intérpretes de Libras, que estão nos auxiliando hoje. E eu vou passar a palavra imediatamente ao primeiro participante, Márcio Araújo de Mello. Boa tarde, professor Márcio. Márcio Araújo de Mello é professor da Universidade Federal do Tocantins, campus universitário de Araguaína, coordenador do programa de pós-graduação em Letras, Ensino de Língua e Literatura, professor do Prof. Letras e membro do GT Ampol Literatura e Ensino. Boa tarde, professor. Pode dar início à sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou, então, deixa eu só sair de umas coisas aqui para ficar mais claro. Bom, então, eu fiz um texto, né, e eu vou ler, chama-se A Formação do Leitor Literário, né? Então, eu quero iniciar a minha fala agradecendo a Abralic pelo convite, na pessoa do seu presidente, o professor Dr. Gerson Neumann. Quero também cumprimentar todos os colegas presentes nessa mesa, a professora doutora Rita Arenira Bittencourt, que eu tenho muito carinho, e aos professores Dr. Jefferson Agostinho Mello, da USP, e ao professor doutor Andrei Cunha, da URGS, né? Cumprimento também a todos e a todas que estão assistindo essa mesa redonda, Aproximações, Leitor, Leitura, Teoria, Teóricos, especialmente aos meus alunos e alunas, colegas da Universidade Federal do Tocantins, campus de Araguaína. Antes de mais nada, eu quero dizer que, quando fui convidado pelo professor Gerson para compor essa mesa, não enfrentávamos a pandemia. Não havíamos entrado em uma quarentena que, até o presente, dura mais de 180 dias. Pandemia essa que parece ter sido esquecida por muitas pessoas e por parte dos políticos brasileiros. Me solidarizo com as famílias brasileiras que perderam seus entes queridos. São, nesse momento, quase 124 mil mortos. Por uma questão óbvia, escolhi reorganizar um pouco minha fala, sobretudo o que se refere a pensar a literatura no tempo da pandemia. Quero refletir 2 romances que são importantes na minha formação leitora e creio de muitos aqui presentes. Me refiro aos livros Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, e Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa, né? Minha intenção é discorrer sobre o leitor literário e, de certo modo, a promoção da leitura literária nas políticas públicas, analisar as questões que envolvem os modos de se apropriar das figurações de leitor, de livro e de leitura literária, sobretudo a partir das figurações que produzem percepções sobre o que, como, quando, quanto e por que ler ou não ler literatura. No Brasil, há uma deficiência de políticas públicas de promoção da leitura literária, bem como a diminuição de investimento nas políticas públicas de acervo da biblioteca escolar. Acredito que ler e ensinar literatura têm se constituído ações de resistência e de luta contra discursos que promovem a censura de autores, de livros e de leitura. Pensar a formação do leitor literário em suas várias instâncias é essencial para uma reflexão sobre as práticas da leitura e do ensino.
Nossas experiências na pandemia têm sido maiores que as de reclusão e distanciamento social. Tem sido também de reler alguns valores políticos, econômicos e morais, como se pode ver, por exemplo, a importância de um sistema público de saúde, de investimento em pesquisa nas universidades, de uma política de renda para os mais carentes. Dentre as várias práticas articuladas nesse momento pandêmico, ler literatura tem sido uma delas. Não se está lendo apenas textos literários que tocam de um modo ou de outro na temática da epidemia, como, por exemplo, A Peste, de Camus, né, que é de 1942, A Dança da Morte, de 1978, de Stephen King. A literatura funciona como ocupação saudável do tempo, como tantas vezes se viu, inclusive de forma ficcional, como é o caso do livro Decamerão, né, de Boccaccio, em que um grupo de jovens se abriga em uma vila isolada para fugir da peste negra e, para passar o tempo, vão narrando histórias. Esse ocupar-se com o literário pressupõe certo gosto por leitura, anunciando um modo de se apropriar e de escolher o que ler. Aí eu passo para pensar um pouquinho o ensaio sobre a cegueira. Começo por pensar um momento específico em ensaio sobre a cegueira, quando, quase ao final do romance, o grupo se organiza para ouvir uma leitura, sentindo-se privilegiado por ter uma pessoa entre eles que não ficou cega. Então eu vou citar o Saramago, é um texto é uma citação um pouquinho maior, mas acho que é importante. Nessa noite, houve novamente leitura e audição. Não tinha outra maneira de se distraírem. Lástima que o médico não fosse, por exemplo, violonista, amador, que doces serenatas poderiam, então, ouvir-se neste quinto andar. Os vizinhos invejosos diriam: aqueles ou lhes corre bem a vida, ou são os inconsequentes, e julgam poder fugir à desgraça, rindo-se da desgraça dos mais. Agora, não há outra música senão a das palavras. E essas, sobretudo, as que estão nos livros, são discretas, ainda que a curiosidade trouxesse a escutar à porta alguém do prédio. Não ouviria mais do que um murmúrio solitário, este longo fio de som que poderá infinitamente prolongar-se, porque os livros do mundo, todos juntos, são, como dizem, que é um universo infinitos. Quando a leitura terminou, noite adentro, o velho da venda preta disse: a isso estamos reduzidos, a ouvir, a ler. Eu não queixo, poderia ficar assim para sempre, disse a rapariga dos óculos escuros. Nem eu estou a queixar, só digo que apenas servimos para isso, para ouvir ler a história de uma humanidade que antes de nós existiu. Aproveitamos o acaso de haver aqui ainda uns olhos lúcidos, os últimos que restam. Se um dia eles se apagarem, não quero nem pensar então, o fio que une a essa humanidade partir-se-á, será como se estivéssemos a afastar-nos uns dos outros, no espaço para sempre, e tão cegos eles como nós. Ao se reunir em torno da leitura e audição, o grupo coloca em primeiro plano a literatura como diversão, que, de preferência, deveria estar aliada à música. Esta correlação entre música e leitura é equiparada no mesmo nível, tanto no que se refere à diversão, visto que ambas se completariam naquele momento, quanto à competência para produzir musicalidade, visto que as palavras que estão nos livros seriam capazes de tal produção. Desta forma, a leitura ocupa alguns lugares no imaginário social. Como já se viu, o primeiro deles parece ser o da diversão e da ocupação do tempo ocioso. A leitura entra como um elemento importante no emprego proveitoso desse tempo. E, em segundo lugar, no caso específico da peste, da cegueira branca, na obra de Saramago, a leitura se apresenta como uma das poucas possibilidades de garantir o caráter humano. Por um lado, a audição das palavras constrói neles a sensação de ainda estarem vivos.
elas produzem uma experiência que lhes faz tocar no humano, lhes faz resistir à adversidade da doença. A literatura que aproximaria cada um ao humano, independentemente do modo e do que ela está representando. Por outro lado, essa audição é uma figurativização da memória da humanidade, de maneira que a palavra seria a última guardiã de uma grande história. Todos os livros comporiam o universo infinito ao qual se teria acesso pela leitura. Nesse sentido, a pandemia vivida pelas personagens de Ensaio da Cegueira ameaça o ato de ler e, por consequência, pode promover o fim da capacidade de narrar. Ademais, eu penso ser necessário discutir duas coisas. A primeira é a importância que Saramago dá aos livros. Para ele, não há exclusão, não há escolha. Todos os livros do mundo juntos comporiam a grande narrativa humana e a infinitude do universo. Por isso, a leitura tem tanta importância. Ela aqui parece ganhar a imagem de uma biblioteca infinita, em que todos os livros narram a mesma história, de modo diferente, ou de haver apenas um livro de infinitas páginas. Aproprio-me do final do conto, A Biblioteca de Babel, de Jorge Luiz Borges, para explicar esse modo de apropriação do livro biblioteca. Eu cito um trechinho, o finalzinho do conto. Atrevo-me a insinuar essa solução do antigo problema. A biblioteca é ilimitada e periódica. Se um eterno viajante a atravessasse em qualquer direção, comprovaria ao fim dos séculos que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem, que reiterada seria a ordem. Minha solidão alegra-se com essa elegante esperança. A sequência é a importância que Saramago dá ao leitor ouvinte. Nota-se que há dois grupos possíveis de leitores. O primeiro se compõe do público que ouve a leitura, para o qual ela está direcionada. O segundo grupo, o dos vizinhos invejosos, é aquele que, pela curiosidade, tentaria ouvir atrás da porta. No entanto, não ouviria mais do que um murmúrio solitário. As apreciações são bem distintas para ambos. O segundo grupo, que não participa da audição, infere que aqueles estão lendo ou ouvindo músicas, lhe corre bem a vida ou são os inconsequentes e julgam poder fugir à desgraça, rindo-se da dos demais. O primeiro grupo, por outro lado, vê a leitura como um privilégio, pois possuem alguém com olhos lúcidos, que pode ainda conectar todos à história de uma humanidade de que antes de nós existiu. Mesmo arriscando a uma simplificação, inclusive por conta do tempo, quero discutir apenas um modo de apropriação da leitura para cada grupo. Do primeiro grupo, a de que a leitura é um privilégio, e do segundo, de que ela é capaz de fugir das desgraças. A leitura literária, como privilégio, pressupõe várias noções, dentre elas o acesso ao livro. Como sabemos, a leitura não está vinculada ao livro ou à sua posse. No entanto, também sabemos que o encontro feliz com eles, com os livros, pressupõe um modo de se formar leitor, seja um leitor literário ou não. O acesso ao livro, seja qual for sua natureza, não pode ser visto como um privilégio. Não quero ir muito longe nessa discussão, apenas lembrar que a reforma tributária enviada à Câmara dos Deputados e ao Senado pela equipe econômica do governo Bolsonaro prevê a taxação em 12% aos livros. Vale lembrar que os livros estão isentos de tributação desde 2004. Como se possuir livro fosse um privilégio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião do dia 5 de agosto de 2020, na Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária, no Senado, explicou que a isenção dos livros beneficia quem poderia pagar mais impostos, dizendo que o governo poderia aumentar o valor do Bolsa Família para compensar o fim da isenção
ou mesmo pensar em um programa de doação de livros. Segundo Guedes, os mais pobres, agora eu vou citar o Guedes, no primeiro momento, quando fizeram, no primeiro momento, quando fizeram o auxílio emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos. Paulo Guedes acabou o som? Está ouvindo, Andrei? Tá. Oi. Eu estava emocionado com a tua fala, por isso que eu balancei a cabeça. Então... Ok, então, eu vou voltar, então, para você se emocionar. Então, segundo Guedes, os mais pobres, no primeiro momento, quando fizeram o auxílio emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos. Paulo Guedes não esclarece sobre o aumento do valor ou do número de adesão ao programa Bolsa Família, e muito menos sobre a criação de uma política pública de doação de livros ou acervo da biblioteca. Ao contrário, ele reforça o imaginário que os livros são privilégios de um grupo que pode frequentar livrarias. Não há necessidade de ir muito além nessa análise, mas é preciso concluir que essa tributação dificulta mais ainda a aquisição de livros para milhões de brasileiros. De modo também rápido, quero pensar um pouco o modo de compreensão do segundo grupo, que é ver a literatura como capaz de auxiliar na fuga das desgraças. Me aproprio de início de um trecho do discurso de Camus ao receber o prêmio Nobel. Abro aspas. Eles tiveram que forjar para si uma arte de viver em tempos de catástrofe, para nascer uma segunda vez e em seguida lutar com o rosto descoberto contra os instintos da morte que está ativo em nossa história. Bem, continuo. A literatura não salva o homem das dores, efetivamente. No entanto, auxilia ao abrir possibilidades, ao criar caminhos inimagináveis, contribuindo nos processos de identificação e de descobrimento. Ela não alivia as aflições humanas, mas nos torna mais humanos, como diz Antônio Cândido, em Direito à Literatura. Retomando a cena da leitura e audição em Saramago, pode-se dizer que a experiência com a leitura se dá de modo diferente para cada um. Os modos de compreender e de se apropriar do texto literário distingue para cada um deles que possui o privilégio de ler e de ter acesso ao livro, para aqueles que precisam escutar por detrás das portas. Distingue o fato de alguns poderem frequentar a livraria daqueles que não podem frequentá-las. Bom, aí eu penso um pouquinho no Grande Sertão Veredas agora, né? No Grande Sertão Veredas, os modos de apropriar de um texto está ligado aos valores que lhes são atribuídos como objeto cultural e simbólico. Para Alberto Manguel, eu vou citar a ideia de livro. O livro é muitas coisas, como um repositório da memória, um meio de transcender os limites de tempo e espaço, um local para reflexão e criatividade, um arquivo da nossa experiência e da dos outros, uma fonte de iluminação, felicidade e, às vezes, consolo, uma crônica de eventos passados, presentes e futuros, um espelho, um professor, uma invocação dos mortos, um divertimento. Me aproprio dessa imagem de Manguel sobre o livro, quero agora pensar um momento específico de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Como todos sabem, Reobaldo, narrador e protagonista, conta sua história para um senhor da cidade, que foi descobrir o interior do Brasil. A narrativa é composta de vai e vem pelo sertão brasileiro, o sertão imaginário e real, em um texto em que enviesa várias histórias que se entrelaçam para a composição da história central. Uma das tantas pequenas narrativas que há no livro é o encontro de Reobaldo com Inhorinhá, filha de Ana do Zusa, quando o bando de jagunços de Medeiro Vaz está se preparando para atravessar o liso do Sussuarão.
Reobaldo relata rapidamente esse encontro para, páginas depois, retomar o fato. Eu vou, apesar de extenso, eu quero ler, então, esse momento que o Reobaldo, então, ele reconta isso, né? Vocês me perdoem o trecho, mas ler Guimarães Rosa é sempre bom, né? Mire, veja, aquela moça, meretriz, por lindo nome, Nhorinhá, filha de Ana dos Usa. Um dia eu recebi dela uma carta simples, pedindo notícia e dando lembrança, escrita, acho que por alheia mão. Essa Nhorinhá tinha lenço curto na cabeça, feito crista de anu branco. Escreveu, mandou a carta. Mas a carta gastou uns 8 anos para me chegar. Quando eu recebi, eu já estava casado. Carta que zanzou por um lado longe e para o outro, nesses sertões, nesses gerais, por tantos bons préstimos, em tantas algibeiras e capangas. Ela tinha botado para fora só Reobaldo, que está com Medeiro Vaz, e veio trazida por tropeiros e viajores, recruzou tudo, quase não podia mais se ler, de tão suja, dobrada, se rasgando, mesmo tinha enrolado no outro papel, em canudo, com linha preta de carretel. Uns não sabiam mais de que tinham recebido aquilo. O último que me veio com ela, quase por engano de acaso, era um homem que, por meio da doença do toque, ia levando seu gado de volta dos Gerais para Caatinga. Logo que a chuva chovida, eu já estava casado, gosto de minha mulher, sempre gostei, e hoje mais. Quando conheci de olhos e mão essa Nhorinhá, gostei dela só o trivial do momento. Quando ela escreveu a carta, ela estava gostando de mim, de certo, e já estivesse morando mais longe, Magoal, no São Josézinho da Serra, não indo para o Riacho das Almas e vindo do Morro dos Ofícios. Quando recebi a carta, vi que estava gostando dela, de grande amor em Lavaredas, mas gostando de todo o tempo, até daquele tempo pequeno em que com ela estive, na Aroeirinha, e conheci, concernemente, amor, Nhorinhá, gosto bom ficar em meus olhos e minha boca. De lá para cá, os 8 anos se baldavam, nem estavam. Senhor, subentende o que é isso? A verdade é que em minha memória mesmo, ela tinha aumentado de ser mais linda. De certo agora, não gostasse mais de mim. Quem sabe até tivesse morrido. Eu sei que isso que estou dizendo é dificultoso, muito entrançado, mas o senhor vai avante. Inveja a instrução que o senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. Estou contando, não é a vida de sertanejo, seja se for, mas a matéria vertente. Bom, a leitura da carta parece desorganizar a lógica construída pelo Reobaldo do passado, daquele que conheceu Nhorinhá, no trivial do momento, para aquele que lê a carta e talvez para aquele que narra a história para o senhor da cidade. Assim, são 3 momentos específicos: o tempo em que se encontra com Nhorinhá, o do recebimento da carta extraviada e o da narração. Por outro lado, é interessante perceber que esta carta é simples e seu enunciado quase ilegível por seus 8 anos de trânsito pelo sertão. Diz pouca coisa, pede notícias e dá lembrança. Mas ela faz que nós leitores do romance, nos perguntamos, talvez bem diferente do narrador, o que fez Reobaldo descobrir o amor? Ou melhor, descobrir que sempre amou mais que o trivial do momento Nhorinhá? Essa pergunta não tem e nem precisa ter resposta, obviamente. Especulo, propondo, como faz, né, o próprio jagunço narrador, ainda que de maneira rápida, a trilhar a relação de sua escrita e leitura, no que se refere à compreensão com o passado e o futuro, e de modo como elas vão se desdobrando na compreensão do ato de narrar e ler. Começa a discussão pensando a relação com o ato de escrever e ler, pois fica a questão se Nhorinhá é alfabetizado ou não. A carta parece ser escrita por alheia mão, para depois produzir a ideia de que foi Nhorinhá que escreveu e mandou a carta. Evidentemente
que o destaque dado à capacidade de escrever faz diferença, primeiramente por sua importância nas sociedades com sistema gráfico, depois como um saber pouco comum no sertão do Brasil do final do século XIX e início do século XX. No entanto, ressalta-se a dúvida e a oscilação que Reobaldo apresenta sobre a habilidade de Oiá ser ou não alfabetizada, que acaba por conectar a sua própria capacidade, ou talvez incapacidade, e com ela a de produzir certeza sobre a própria realidade ou sobre a sua própria aptidão para conduzir a história. O tempo, a legibilidade e o conteúdo da carta aparentemente não ajudariam o narrador a compreender seu conteúdo e todas as coisas que estavam ao seu redor. Diante da carta, a crença, na verdade, parece oscilar, ressaltando a memória, ou melhor, o produto que essa memória constituiria a própria narrativa. Dito dessa forma, a carta pode ser percebida como metáfora de Grande Sertão, como um texto oral que se concretiza na escrita e depois na leitura. Pois a narrativa de Reobaldo, pelo viés da memória, está também borrada pelo tempo e, em certa medida, pela dificuldade de compreensão, tanto para o ouvinte quanto para o leitor do romance. No entanto, essa incapacidade da carta e da obra de serem lidas e narradas devido ao tempo, às rasuras, às mudanças, à própria memória, estão apenas na aparência, pois são esses entraves que propiciam as experiências sobre as coisas, construindo a própria realidade dos fatos, incluindo a materialização da obra em livro. Como é possível perceber, o que se tem na aproximação desses dois textos, uma história que entra em outra história, para usar a imagem de Valnice Nogueira Galvão, ou o chumbo escorrido pelo ouvido do marido de Maria Mutema, é a construção ficcional, em que se anula o presente da escrita e dos fatos ocorridos na narrativa, para projetar para o futuro, para uma utópica possibilidade de compreensão. A realidade advinda da percepção da escrita e da leitura do texto que se apresenta em hipótese que pode não se efetivar. Aliás, parece ser essa a objetivação da narrativa zigue-zagueada de Reobaldo, porque ele procura aquilo que não é nomeável. Eu estou contando não é a vida de um sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Ao trazer a questão que envolve a prática da escrita e da leitura, Reobaldo coloca a ideia do conhecimento, pois para ele, seu narratário, aquele que escuta a história, possuiria tais práticas legitimadas socialmente. Ao dar importância a esses saberes, Reobaldo quer confirmar o seu, se diferenciando dos sertanejos, ao se colocar no lugar, primeiramente, chefe de jagunços, para depois, grande proprietário de terra. A leitura e a escrita se apresentam, assim, como uma distinção social. De bom aprendiz, que ensina crianças menores, Reobaldo se tornará professor. Eu vou citar agora. Assim, mestre Lucas me respondeu, é certo, mas o mais certo de tudo é que um professor de mão cheia você dava. E desde o começo do segundo ano, ele me determinou de ajudar no corrido da instrução. Eu explicava aos meninos menores as letras e a tabuada. Assim, por indicação de mestre Lucas, ele, meio que por acaso e brevemente, iniciará suas atividades de docência. Um senhor no Palhão, na fazenda Inhava, às beiras do Jequitaí, para o ensino de todas as matérias, estava encomendando um professor, com urgência. Era homem de situação, garantia boa paga. Há um estranhamento nessa solicitação, visto que, como professor, Reobaldo dará aulas não aos filhos de um fazendeiro, o que, de certa forma, se esperaria desse tipo de contratação, mas para Zé Bebelo. O que ele queria era botar na cabeça tudo de uma vez, o que os livros dão e não. Ele era a inteligência, vorava, corrido, passava de lição em lição e perguntava, reperguntava, parecia ter até raiva de eu saber e ele não. Despeito de ainda carecer de aprender, contra fim. Registro duas coisas
duas coisas nessa relação de ensino-aprendizagem. A primeira é que Reobaldo leva de material didático pedagógico para poder ensinar, possivelmente, os filhos do fazendeiro. Os livros todos, geografia, aritmética, cartilha e gramática, e borracha, lápis, régua, tinteiro, tudo que pudesse ter serventia. E a segunda coisa é que Zé Bebelo já sabia ler e escrever, e as 4 operações ele já soubesse, consumia jornais. Aceitando, então, como possibilidade histórica o texto literário, se pode notar de imediato a presença no sertão brasileiro de livros didáticos, nas práticas educativas e de jornais no final do século XIX, início do século XX. É interessante observar também que Zé Bebelo se apropriaria dos textos por um desejo voraz e pragmático de aprender, objetivando um fim, acabar com os jagunços para depois se tornar deputado. Para ele, as habilidades de ler e escrever apenas para o trivial não são suficientes para exercer um cargo político. É possível dizer que as práticas da leitura e escrita parecem não auxiliar na execução desses planos. Zé Bebelo não consegue modernizar o sertão, não vencendo as guerras contra os jagunços e depois entrar na política. Mesmo assim, o saber sistematizado pelo processo escolar, através dos livros, pode não estar vinculado diretamente à vitória nas guerras pelo sertão, mas garantiria poder discursivo ao futuro deputado. Por outro lado, Reobaldo procura valorizar a condução da narrativa por um lugar da profissão de professor, ainda que opte, em seguida, por ser jagunço. Mas, de qualquer forma, é reconhecido por ser professor. Ao longo de toda a narrativa, ele é chamado também de professor, como apto a assumir o lugar de mestre-escola. Então, eu passo para as minhas considerações finais. A título de considerações finais, levantam-se algumas questões que estão ligadas àquilo que se anunciou no início. Quais valores são dados ao livro de leitura? Quais são escolhidos para serem lidos? Quais são os modos de ler? Quem é escolhido para ler? Começa-se por registrar a presença dos objetos disponíveis para a leitura. O livro infinito do universo, ensaio sobre a cegueira, e em Grande Sertão, os livros didáticos, geografia, aritmética, cartilha e gramática, jornais e até uma carta que transita 8 anos até chegar ao seu destinatário. Ao trazer a presença e circulação de tais textos, Saramago e Guimarães Rosa não deixam de registrar certa tradição da leitura, privada, pública e escolarizada, que são, sem dúvida alguma, pilares da formação do cidadão letrado, do sujeito individualizado da modernidade. Esse tipo de leitura se faz efetivamente para a constituição do homem, pois os modos de se apropriar dos textos são mais pontuais para a sua aprendizagem, para que a partir deles algo se realize. O livro do mundo, os livros didáticos e os jornais e a carta, ainda que gêneros textuais diferentes, executam a função instrutiva, dando aos sujeitos leitores ensinamentos, inclusive a possibilidade de superar as dificuldades em tempo de pandemia. No entanto, nada garante que os efeitos e sentidos do processo educacional pelos livros sejam eficazes, ainda que o grupo de cegos amenize a dor, passando mais uma noite, e Zé Bebelo se dê por educado, ou mesmo Reobaldo acabe por redescobrir um amor que não sabia que teve, tais projetos, em certa medida, podem ter falhado. Não há modernização no sertão brasileiro, e Reobaldo não irá procurar enhorinhar. Nem parece haver redenção para aquele grupo que ouve a leitura noturna. Porém, a leitura não falhou, visto que ela não se abre para um único valor. O que é importante mencionar é o lugar que ocupam a escrita e a leitura para nós. Tanto que a carta de Orinhá, ainda que de conteúdo simples, sobrevive por 8 anos transitando por mãos de sertanejos, provavelmente analfabetos.
independente do fato de tais portadores serem ou não letrados, eles dão valor ao objeto escrito, inclusive protegendo esse objeto, cobrindo com outra folha de papel ou por um cordão. Desse modo, penso não haver sentido uma reforma tributária que prevê taxar os livros em 12% com o argumento de que são poucos e privilegiados os que podem frequentar livrarias. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela sua apresentação. Fiquei tão emocionado que acabei atrapalhando a apresentação. Peço desculpas, mas achei muito bonita. É uma homenagem Imagine, sem problema. Uma homenagem muito bonita aos livros e à leitura. E ao leitor também. Eu vou, então, passar imediatamente a palavra para o próximo participante, o professor Jefferson Agostini Melo. Boa tarde, professor. Jefferson Agostini Melo é professor associado, livre-docente da Universidade de São Paulo. Ele atua nas áreas de literatura e cultura brasileiras e é autor de Um Poeta Simbolista na República Velha, Literatura e Sociedade em Missal de Cruz e Souza, e da editora da UFSC, de 2008, e Literatura e Crítica Literária no Brasil hoje, das edições Carolina, de 2017. Professor, boa tarde, obrigado por estar aqui, pode dar início à sua apresentação. Muito obrigado, boa tarde. Antes de iniciar minha fala, então, eu gostaria de agradecer o convite para participar desta mesa e dizer do prazer de estar aqui, mesmo que virtualmente, falando de literatura, leitura e teoria. Diferentemente da abordagem do Márcio, que me antecedeu, né, e que fez uma leitura ampla, enfim, né, eu vou tratar de algo bem mais específico e mais de uma leitura teórica do que de teorias da leitura, né, embora essas coisas estejam atravessadas, né. As teorias estruturalistas foram acolhidas no Brasil no início dos anos 1970 por 3 professores do curso de pós-graduação em literatura brasileira da PUC-Rio: Silviano Santiago, Luiz Costa Lima e Afonso Romano de Santana. A partir delas, eles não só produziram ensaios e livros, como também orientaram um número significativo de teses de mestrado, formando professores, pesquisadores, muitos dos quais se tornaram docentes nas novas universidades públicas que surgiam. Se à época, nos cursos de graduação e pós-graduação em letras das universidades mais tradicionais e mais endógenas, como a USP e a UFRJ, as teorias eram vistas com certa distância, na PUC-Rio elas encontraram espaço para se fortalecer e se disseminar. Parte de uma pesquisa mais ampla sobre as teorias estruturalistas e os estudos literários no Brasil, esta comunicação tem como foco o livro de Silviano Santiago, de 1978, intitulado Uma Literatura nos Trópicos. Em um primeiro momento, busco entender a organização do livro, a sua estrutura. Em seguida, tento reconstruir um pouco da rede de discursos que o compõem, isto é, as outras vozes que o escrevem, entendendo-o assim como texto de apropriação. Nas palavras do próprio Santiago, cito, um texto que, para sua leitura exemplar, nos remete a outros textos. Texto que deixa ver em sua transparência outros textos. Fim de citação. O meu ponto de partida é o já bastante analisado ensaio de abertura, o entrelugar do discurso latino-americano. Ao invés de parafraseá-lo, gostaria de me deter em um ponto problemático dele, que tem correlação com a própria tese defendida pelo autor. Se o objetivo do ensaio é pôr em xeque a ideia de dependência cultural por meio do questionamento nas categorias de fonte e influência, não fica evidente se a capacidade de confrontar o colonizador é uma condição a priori do sujeito ou intelectual subalterno, ou se é algo que este adquire ao longo do processo de colonização, por meio da compreensão
e da reelaboração do discurso colonial. Com base nos exemplos arrolados do texto, e são muitos, não parece haver diferença entre o indígena, que, por princípio, não leva a sério o teatro da catequese, e as personagens de Borges e Cortázar, que, conhecedores profundos da cultura europeia, escrevem contra essa cultura. A sabedoria é a do jabuti, nativa, da epígrafe de Antônio Calado, ou a do leão comedor de carneiro, da citação de Paul Valéry? A independência do discurso colonial é uma questão de deslocamento e contato no momento mesmo da conquista? Ou é uma questão de tempo? Isto é, de algo a ser construído a partir da assimilação do outro? O impasse talvez seja proposital e decorra, em parte, da própria forma do texto de Santiago, cuja voz discursiva se esforça tanto por listar exemplos de contatos entre colonizador e colonizado, analisando alguns, quanto fazer uma proposta teórica mais ampla a partir daí. Parece decorrer também de um estilo mais alusivo do que argumentativo do ensaio. Um estilo em que o autor se alimenta de outras vozes que se acumulam. Assim, a posição do autor se torna móvel e cabe ao leitor a decisão. Ao proceder desse modo, estilisticamente, Santiago estaria em conexão com o que Raul Antelo entende como a estímulo pós-1971. Segundo Antelo, esse clima ou sensibilidade que viria à tona no ano da morte de Lukács, da publicação da Arqueologia do Saber e da leitura em francês do Entre Lugar, em Montreal, põe em xeque a, cito, construção de grandes quadros histórico-ideológicos que tinham a mímese como non plus ultra, verdadeiro ápice da hierarquia literária. Fim de citação. O investimento na compreensão das redes discursivas, isto é, da ordem dos discursos, e não mais da relação destes com a sociedade, ou do indivíduo com a sociedade, é o que estaria em jogo nas análises de Santiago. O ensaísta brasileiro se preocupa, sobretudo, com os discursos do colonizador e do colonizado, e observa como estes se organizam em mais de um caso, para tentar vislumbrar sua lógica, e a lógica dos que escrevem contra, em mais de um momento, sem visar, assim, a uma explicação ou a uma história, mesmo que concisa, desses discursos. Esse aspecto do ensaio, que é despretensioso apenas na aparência, se articula ao próprio livro de que faz parte. Se comparado ao de seu colega de instituição, Luiz Costa Lima, intitulado Estruturalismo e Teoria da Literatura, de 73, um calhamaço de quase 500 páginas, o livro de Santiago pode parecer nada mais do que uma coletânea de textos de tamanhos, assuntos, estilos diversos, publicados originalmente em diferentes lugares, portanto, sem grandes ambições. Mais ainda, se o livro de Costa Lima buscava uma teoria literária com ares científicos, formulada a partir de um discurso longo e erudito para que se combatesse uma crítica mais intuitiva e, ao mesmo tempo, nos tirasse da dependência da aplicação das teorias importadas, o de Santiago, ao menos em uma primeira leitura, semelha um work in progress, com temas, questões e ideias que se repetem e se incrementam, e sem nenhuma disposição a inaugurar nada, já que a descrença da fonte criadora está dada desde o ensaio de abertura. No entanto, como disse, a despretensão é apenas aparente, pois o livro de Santiago não só guarda uma rica organização interna, como também, em alguns ensaios, sobretudo naqueles em que o autor analisa livros clássicos do século XIX e XX, percebe-se rigor de formalização. Ítalo Morricone, em prefácio à recente antologia de ensaios de Santiago,
leu desta forma o conjunto de Uma Literatura nos Trópicos. Cito: entre o rigor acadêmico e o uso como ferramenta de intervenção, entre o saber disciplinar metodologicamente controlado e o universo extraacadêmico das práticas culturais e artísticas, a dupla face da noção de entre-lugar era expressa pela própria estrutura da obra. Havia uma primeira parte, em que a noção era apresentada no ensaio de abertura, seguida de ensaios sobre obras clássicas da literatura brasileira e portuguesa, em que se empregava a metodologia de leitura ligada a entre-lugar, desenvolvida em análises específicas, com destaque para os ensaios sobre Dom Casmurro e sobre Eça de Queiroz. E havia uma segunda parte de Uma Literatura nos Trópicos, composta de artigos de crítica escritos no calor da hora, a contracultura enquanto cultura jovem e emergência de algo novo no panorama dos 70, a figura de Caetano Veloso como poeta da performance e arauto da irrupção positiva do entretenimento no cenário da criação, a poesia marginal, a presença de Chico Buarque, o segundo e excelente livro de Sérgio Santana, um dos mais promissores e representativos contistas do boom. Fim de citação. As duas partes funcionariam assim em contraponto, replicando a ideia do entre-lugar. Mais ainda, diria eu, elas estariam abrigadas por dois ensaios teóricos, o próprio texto de abertura e o de encerramento, que faz um balanço breve da teoria francesa mais contemporânea do autor. Então, os ensaios do meio, 9, se dividem entre análises de obras clássicas de literatura, 4, mais longos, publicados em revistas acadêmicas ou resultantes de palestras em universidades, e ensaios de crítica cultural, mais curtos, publicados em suplementos literários e revistas culturais, seriam 5. Na primeira parte, os ensaios sobre literatura brasileira trazem aspectos não abordados pela fortuna crítica dos textos em foco, mas em discussão franca com esta. Assim, depois de se atravessar o ensaio de abertura, causa espécie ler Retórica da Verossimilhança, tão centrado na análise interna de Dom Casmurro. E na segunda parte, extrapolando o assunto literatura, discute-se sobretudo o tropicalismo e suas contribuições. Daí um novo estranhamento, ao celeiro didático ensaio que fecha o volume. Observando em detalhe a primeira parte do livro, no ensaio sobre a bagaceira, apontam-se os sentidos encobertos do texto, depois de se salientar a sua estrutura aparente, em uma típica leitura estrutural. A questão de fundo a ser explorada é a diferença entre ideologia e desejo. Ao investigar as camadas do texto, o crítico nos faz ver o desejo das personagens, que o discurso ideológico reprime, estabelecendo a diferença entre leitor ingênuo e leitor crítico. Leitor que se contenta com a superfície, isto é, a ideologia, e é enganado, portanto, e leitor que vai fundo e que descobre o esquema do desejo no romance de José Américo de Almeida. Embora não se pretenda a uma interpretação da sociedade brasileira a partir do texto em análise, há pontos de contato deste ensaio de Silviano com Dialética na Malandragem, de Antônio Cândido, publicado 3 anos antes, sobretudo no que toca o problema da censura e do conservadorismo no Brasil dos anos 70. Da mesma forma, o estudo sobre Dom Casmurro, que inicia, assim como o estudo sobre o Ateneu, com uma análise do foco narrativo e segue com a do comportamento das personagens, termina com um comentário sobre as possíveis fontes da retórica de Dom Casmurro, justamente as fontes criticadas no ensaio de abertura, e as articula a uma leitura da sociedade brasileira. Santiago demonstra como Machado de Assis constrói o narrador representante da elite bacharelesca, com traços de perversidade, para, por meio dele, elaborar uma crítica social aguda. Porém, há algo de suplementar, tanto nessa parte quanto na segunda, o que arma um segundo par de opostos, espelhando em cada uma das partes a divisão mais ampla sugerida por Ítalo Morricone. O que parece suplementar nessa primeira parte do livro, e que faz contraponto às leituras estruturais,
é o ensaio sobre o primo Basílio, em que há uma primeira formulação do entre-lugar a partir do conto de Borges, Pierre Menard, o autor do Quixote, e em que se aponta a releitura e indiferença de Eça de Queiroz do romance Madame Bovary, de Flaubert. A hipótese, lançada no ensaio sobre o autor português, servirá também para o autor terceiro-mundista. Suplementar também, e apenas sugerida nessa primeira parte, é a leitura da sexualidade, ou melhor, da homossexualidade em Raul Pompeia, possível motor do seu suicídio, ensaiando-se, então, uma aproximação arriscada, mas bem sustentada pelo discurso crítico entre autor e narrador. Trata-se de temas que não estavam no radar da crítica brasileira, principalmente a marxista, e que indicam que a leitura imanente e a formalização andam juntas com a atualização teórica e temática, que será o principal da outra parte. Então, os ensaios da segunda parte, que versam principalmente sobre música popular, indústria cultural e juventude, com a preferência explícita das canções dos baianos, dos poemas dos poetas marginais e concretistas, o que se percebe é um crítico que se posiciona contra a leitura sacralizadora, isto é, contra o discurso intelectual e artístico que visa a circunscrever o objeto e que não leva em conta a diferença e a ambiguidade. Por isso que, em Bom Conselho, Caetano Veloso aparece como alguém que distorce, pela voz, a mensagem da letra. Ao passo que Chico Buarque, autor da canção que dá nome ao capítulo, se deixa capturar facilmente pelo discurso universitário e pela explicação do texto. A hipótese do ensaio é justamente a da interdição, por parte dos compositores antenados, da pergunta e da resposta, que poderiam aprisionar o objeto dentro das amarras da interpretação e institucionalizá-lo. No ensaio anterior, em que Santiago lê Caetano como superastro, este é sempre, cito, deliciosa e naturalmente artificial, sempre espantosamente ator, sempre se escapando das leis de comportamento ditadas para os outros cidadãos e obedecidas com receio. Fim de citação. Caetano se encontra, assim, livre do moralismo de certa esquerda, que vê com desgosto o cafona e o consumismo cultural. Porém, o elogio a Caetano é também, suplementarmente, um ataque aos críticos do artista, e provavelmente ao mais duro deles, Roberto Schwartz, que 3 anos antes desses ensaios, publica na revista de Sartre um ataque direto aos tropicalistas, com ênfase justamente no tratamento positivo dado ao cafona e à indústria cultural por parte deles. Embora cite o próprio Schwartz e o colega Afonso Romano de Santana, em Caetano Veloso enquanto superastro, Santiago, na mesma passagem, desfaz as teses do primeiro, enfatizando o aspecto positivo da indecibilidade, isto é, do diferimento da postura do artista baiano. Cito Silviano. Não havia um desejo de escolha entre isto e aquilo, entre bom e mal. E a dicotomia dos opostos era estabelecida mais para precisar racionalmente os dois lados do que para conduzir a uma opção, a uma solução ou preferência. Fim de citação. Essa não escolha é justamente o aspecto mais criticado por Schwartz no ensaio de 1970. Segundo ele, cito, a crista da onda, que é quanto à forma onde os tropicalistas estão, ora alinha pelo esforço crítico, ora pelo sucesso do que seja mais recente nas grandes capitais. Esta indiferença, este valor absoluto do novo, faz que a distância histórica entre técnica e tema, fixada na imagem tipo do tropicalismo, possa tanto exprimir ataque à reação, quanto o triunfo dos netos citadinos sobre os avós interioranos,
o mérito irrefutável de ter nascido depois e ler revistas estrangeiras. Sobre o fundo ambíguo da modernização, é incerta a linha entre sensibilidade e oportunismo, entre crítica e integração. Fim de citação. Trata-se, segundo Schwartz, de uma mera posição de classe, sem efeito revolucionário. E o chapéu poderia servir ao próprio Santiago, em dia com as novidades teóricas estrangeiras. Para Schwartz, que na perspectiva de Antelo é um crítico pré-1971, não há discurso fora de sua base econômica e política, de modo que, para ele, a juventude tropicalista, em sua pseudo-revolução estética, com a articulação indiscriminada de arcaico e moderno, de indústria cultural e alta cultura, é simplesmente alienada ao não perceber que o momento da revolução já passou. A resposta de Santiago, elaborada no ensaio de abertura e enfatizada na segunda parte do livro, vem justamente em termos de uma ampliação do espaço, que se torna latino-americano e tropical, de uma descontinuação do tempo, o colonial entendido como discurso de Pero Vaz de Caminha aos anos 70, e mais do que isso, de uma individuação radical da experiência estética a partir do corpo e da performance. Escreve Santiago, cito, a integração arte-vida, arte-cidade, arte-corpo alarga as possibilidades do objeto artístico, pois o corpo se oferece como criação, o corpo do artista ou o corpo dos outros, dos participantes, não mais simples espectadores, tudo passando a ser parte do grande espetáculo, do happening, da obra que se abre então para o tempo e pelo acaso no ocaso, na invenção passageira e espontânea, no desabrochar descomprometido com as regras e o academicismo institucionalizado. Como escreve Antelo, cito, ler em busca da estímulo nos permite perceber as modalidades nas quais os textos, como realidades significativas e materiais, envolvem literalmente seus leitores, tanto física quanto emocionalmente. Fim de citação. Assim, por um lado, Santiago lê Caetano com o corpo, com os sentidos, descomprometido do academicismo institucionalizado. Por outro lado, o crítico não descuida do universo acadêmico. Daí, o seu esforço em construir uma leitura rigorosa de clássicos brasileiros e europeus do século XIX e XX, quanto de discutir e disputar com Schwartz uma hermenêutica do tropicalismo e da cultura emergente no pós-AI-5. Tal contradição sem síntese, de acaso e construção de um percurso, de experiência corporal da arte e formalização da experiência, de espaço e tempo, parece estruturar o ensaio de abertura, o livro e a reflexão de Santiago em 1978. Embora os textos republicados datem de 69 em diante, a eleição do material é dele e do editor. Ela diz, em boa medida, do modo como Santiago se posiciona nos debates intelectuais e acadêmicos do período. Indica, mais do que isso, uma estratégia, inconsciente talvez, de se situar em um ambiente institucional de alta competitividade. Na entrevista que me concedeu em agosto de 2019, Ítalo Morricone assinalou justamente o ambiente competitivo que era a PUC-Rio nos anos 1970. E sugeriu as estratégias intelectuais de seus professores mais reconhecidos no campo intelectual, Silviano Santiago e Luiz Costa Lima, enfatizando primeiramente o rigor teórico e o pavor de ambos do ecletismo, assim como as diferentes leituras da tradição estruturalista, mais especificamente de Lévi-Strauss. Segundo Morricone, que cito, eles querem instaurar uma cultura do rigor teórico de leitura. E há uma disputa, na verdade, entre qual conceito de rigor. O rigor do Luiz é um rigor freudiano, levi-straussiano, e o rigor do Silviano é mais complicado, porque é o rigor de Derrida, de Barthes. E ele quer também incorporar temas a que o Luiz resiste. O Luiz resiste demais à teoria da literatura estruturalista.
Então, ele pretende um estruturalismo em literatura que venha direto da absorção dele de Lévi-Strauss. O Silviano também tinha o caminho dele, um caminho próprio, até porque ele já parte da crítica do Derrida ao Lévi-Strauss. Então, ele se coloca um pouco na disputa, como assim, isso já era, eu estou noutra, eu estou na desconstrução, o signo está girando. Então, no meu tempo, isto é, no momento em que Morricone chega na PUC para fazer o mestrado, em 1976, ele, Silviano, já está criticando a rigidez desse estruturalismo quase que matematizante. Fim de citação. Com efeito, tal disputa teórica detectada por Morricone aparece na letra do texto de encerramento da coletânea de Santiago, escrito quando o autor já era professor da PUC-Rio. Nele, se lê uma crítica ao uso científico do estruturalismo, que parece se endereçar tanto aos estudantes de mestrado quanto aos colegas, no caso Costa Lima e Afonso Romano. Discutindo as diferenças entre a proposta estruturalista e a pós-estruturalista, Santiago argumenta que, cito, tanto no caso da obra completa de um escritor, como no dos poemas de apropriação, era necessário começar a pensar conceitos que até então impensados pelo estruturalismo, ou de maneira mais ampla, conceitos que solicitariam, abalariam o todo etimologicamente, o edifício da metafísica ocidental. Mas faltava aos teóricos, seja a base filosófica, seja a coragem para sair do campo teórico cujo estatuto se definia pela cientificidade do método utilizado, o linguístico, e realmente questionar a teoria como problemática, se desenvolvendo dentro e fora de uma maneira de pensar ou de ler, que era o pensamento ocidental. Por outro lado, tanto os pressupostos teóricos dos estudos antropológicos quanto os dos estudos psicanalíticos, antes de tudo, abalavam a certeza do pensamento centrado na etnia ocidental e nas filosofias da consciência. Fim de citação. O uso da palavra teóricos sugere o endereçamento, ou seja, o endereçamento ao teórico Luiz Costa Lima. E não resta dúvida de que Costa Lima abandona o método linguístico e o literário, optando pela antropologia e pela psicanálise para a formulação de uma teoria da literatura. Contudo, ele não parece abrir mão da ideia de cientificidade, em contraposição aos métodos mais empíricos, que são o alvo de sua crítica. Ainda, a fixação na obra de Lévi-Strauss o recolocaria, se nos fiamos em Santiago, na órbita do etnocentrismo. É justamente Derrida, utilizado por Costa Lima já no começo da sua tese, que é o livro, né, para fazer a crítica do logocentrismo, que é acionado por Santiago para desconstruir Lévi-Strauss. Pois o Derrida de Santiago é também um crítico do etnocentrismo. Escreve Santiago, cito, ponto pacífico de crítica foi a observação de Derrida quanto aos conceitos de natureza e de cultura no sistema de Lévi-Strauss. Percebendo corretamente como premissas do etnocentrismo, Lévi-Strauss os conserva como instrumentos de trabalho, porém os critica enquanto valor de verdade. Mas o pensamento dicotômico do texto antropológico relegava para o escândalo, para o monstruoso e o impensado, o incesto, em virtude de que, em sua ambiguidade, ostentava traços de natureza e de cultura. Portanto, mesmo que o empreendimento crítico de Santiago não vise a totalidade, ele permite entrever um diálogo atento com os pares acadêmicos, sejam os da PUC-Rio, sejam os de outras instituições. Permite ver também a importância dada aos textos que demonstrem rigor analítico, que, republicados na coletânea, sinalizam os pecúlios de que o pesquisador precisa dispor, acumulados desde o início de sua carreira nos Estados Unidos, e que ele torna disponíveis para a formação de estudantes, como o texto de fechamento que acabo de citar,
que, juntamente com o texto sobre a bagaceira, foram apostilas da própria PUC-Rio. Se a superação da dependência em Schwartz passa pela transformação das bases econômicas e em Costa Lima pela superação do patrimonialismo e da oralidade brasileiros via um sistema universitário sólido, em Santiago ele passa, sobretudo, pelo árduo trabalho individual, que transforma em vantagem o fato de se ter nascido na parte pobre do mundo. É o que percebemos na estrutura do livro e o que ele, Santiago, percebe em um dissidente do marxismo como Stuart Hall. Cito um trecho de uma entrevista recente de Santiago, no qual ele fala sobre o Stuart Hall, comparando então ao Roger Bastide. Diz ele: já está claro que a leitura dos clássicos do marxismo interessa mais a Hall no contexto do colonialismo europeu e menos no contexto do capitalismo ocidental. O ser privado se intromete nos estudos teóricos com a elegância e o despudor da escrita memorialística ou autobiográfica. Ao transformar as amarras com o estritamente pessoal em programa político da diáspora colonial, a escrita teórica subjetiva carrega de tonalidades dramáticas o que apenas teria sido mais uma página de pensador europeu, ou mais um lamento de deserdado. 5 minutos, estou fechando. Continua Silviano. O discurso crítico de Stuart Hall tem estatuto, pois se situa dentro e fora do teórico, dentro e fora do autobiográfico. Esse é o modo como concilia a constatação de ter sido preparado a ser inglês pela formação colonial com o fato de que, em termos pós-coloniais, nunca será legitimamente inglês. E é também um modo como se dá conta de que, pela diáspora afro-caribenha, tinha se distanciado da condição original jamaicana para estar sempre chegando. O verbo é evidentemente dele, a Europa. Fim de citação. E aí eu concluo. É possível ler, nesse trecho sobre Hall, as categorias de tempo e espaço, presença e deslocamento. Para se dar conta do entrelugar, da sua condição de estar sempre chegando, Stuart Hall, lido por Santiago, depende da sua formação colonial. Formação, o outro suplemento, termo iluminista que remete também à interiorização da palavra do outro, termo que é palavra maldita tanto no glossário de Santiago quanto no pós-1971. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jefferson, obrigado por essa fala, essa leitura tão integrada e contextualizada do Literatura nos Trópicos, do Silviano Santiago. Eu vou aproveitar para lembrar que o Silviano Santiago é fundador e um ex-presidente da nossa Abralic. Sim. E agradecer novamente a sua fala. Eu vou passar imediatamente a palavra à professora Rita Arenira Bittencourt, minha colega da URGS, minha amiga querida. Então, pode começar a tua fala, Rita. Boa tarde a todas e a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Certinho? Sim. Então, tá. Eu também vou ler meu texto, mas antes queria cumprimentar e agradecer ao Andrei, né, que é atual vice-presidente da Abralic, e dizer que é uma honra para mim tê-lo como mediador dessa mesa. Também cumprimento os demais colegas da URGS que estão envolvidos neste evento, e agradeço especialmente ao professor Leonardo e ao Douglas, doutorando, que ajudam na tecnologia, e ao pessoal das Libras, né, que está fazendo essa tradução maravilhosa e difícil. Saúdo também os meus companheiros de mesa, né, o professor Jefferson e o professor Márcio, parceiros de trabalhos e amigos queridos.
Acho que a minha fala hoje vai encerrar um pouco no micro o que começou no macro. O Márcio falou mais da leitura em plano amplo, elencando nossas leituras ficcionais e teóricas. Depois o Jefferson falou do Silviano Santiago, um teórico, fundador da Bralic também. E eu vou falar de outro teórico, só que eu não vou falar de um livro inteiro, eu vou falar de 2 artigos. Então, eu vou afunilar um pouquinho a leitura, espero que dê tempo. Eu escolhi como título da fala Tópicos Antelianos, o estudo crítico em constelação com as imagens. E eu quero iniciar com uma epígrafe, que vai falar dos avanços da sociedade do espetáculo. Leio. É exatamente nessa última forma de espetáculo que o segredo desempenha um papel essencial. Tornou-se não apenas o complemento decisivo do que é mostrado, mas também a mais importante operação tática. De fato, no mundo pós-histórico, neo-obscurantista e criptocriminoso, como aquele em que vivemos, a principal arma é a da chantagem. A frase "saber é poder", emblema sob o qual nasceu e se desenvolveu a modernidade, assume hoje um sentido irônico. A importância do segredo na vida contemporânea está intimamente relacionada com o impor-se e o difundir-se do modelo mafioso em todos os âmbitos da sociedade. Fim de citação. Estas palavras foram escritas pelo filósofo e professor de estética italiano Mario Perniola, no final do século passado. E a minha citação foi retirada de uma coleção que em Portugal foi denominada Enigmas de Fim de Milênio. No título do seu livro, que foi traduzido ao português por Kátia Benedetti, repete o termo, enigmas, e complementa, o momento egípcio na sociedade e na arte. Já se vai uma distância de mais de 20 anos, mas algumas perguntas que abrem essa obra são estranhamente atuais. Cito: o que é que perturba a nossa experiência e o nosso juízo? O que nos faz sentir ameaçados, intimidados, assustados? Será algo de terrível que regressa do passado? Algo que erradamente julgávamos superado e que, ao contrário, se impõe, reconduzindo-nos a uma condição de insegurança e de perigo, da qual pensávamos termos-nos libertado para sempre? Ou será antes algo de absolutamente novo, que abala e dissolve todas as nossas certezas, abrindo horizontes imprevisíveis, nos quais parecem esvair-se as próprias noções de humanidade e natureza? Em breve, o que receamos mais? A repetição ou a diferença? O regresso de uma barbárie remota e pré-histórica ou o advento de uma barbárie tecnológica e pós-humana? Fim de citação. Não pretendo aqui tratar diretamente dessa interessante abordagem do presente que visita a teoria de Deleuze sobre a dobra, os meandros do barroco e do banal, a cultura de massas e a videocultura que hoje nos envolvem de forma tão enfática, produzindo as cifras de saberes desencontrados, desajustes lógicos e permanentes estranhamentos que tanto incomodam o filósofo. Em contraponto complementar, ao mesmo tempo em glosa e reversão, e deslocando o foco para a América Latina, quero ativar essas projeções do contemporâneo, repito, a tensão entre repetição e diferença, a reativação da noção de barbárie, os atravessamentos das tecnologias, o advento do pós-humanismo. Quero ativar tudo isso para ler algumas cifras do que denominei de tópicos antelianos, ou seja, para rastrear alguns traços ou linhas de força metodológicos de um teórico e comparatista que está fisicamente bem mais próximo de nós. Considerando com Raul Antelo, titular de literatura brasileira, professor na UFSC, em Florianópolis, nosso vizinho, e também com César Aira, escritor argentino, que também é nosso vizinho, considerando com ambos que ler é resgatar as marcas do que talvez nunca tenha sido escrito,
pretendo abordar brevemente neste ensaio, em aproximação, intervenção e diálogo, 2 artigos. O primeiro de 2016, intitulado Arquifilologias do Obscuro, ou Quem Conta a História de Dia, Cria Rabo de Cutia, publicado na revista Letras de Curitiba. E o segundo, Ladeuda, Albers, Acosta, Augusto de Campos, publicado na revista argentina Eu Taco em Labrea, de 2017. Antes, fazendo uma pausa, eu preciso dizer que Raul Antelo, um híbrido argentino e brasileiro, crítico, teórico e professor, organizou o 6º Congresso da Abralic em Florianópolis em 1998, quando foi presidente da associação. O tema geral do evento foi uma equação pergunta: literatura igual a estudos culturais? Tenho orgulho de dizer que participei desse congresso, auxiliando como aluna e orientanda. Eu estava fazendo mestrado na época, e acho que o Jefferson também estava, e que assisti às palestras e mesas redondas com vivo interesse, já que a pergunta, literatura igual a estudos culturais, obviamente demandava uma não resposta, ou uma complexidade responsiva e teórica, que provocou alguns abalos e discussões acaloradas, vindas de diferentes pensadores, de diferentes lugares. Este é um dos motivos da minha participação hoje nesta mesa, e desta fala, que também é uma homenagem. Acrescento que assisti recentemente uma live em que estavam justamente o professor Raul Antelo e o professor Jefferson, e me parece que a questão continua em aberto. Essa pergunta, né, literatura igual a estudos culturais, que ainda não saímos dela. Dito isso, retorno ao texto. Nos 2 artigos de Antelo, a cena artística modernista, latino-americana e mário-andradiana, mesmo não sendo o único foco das reflexões desenvolvidas, acaba elipticamente por se expor como pano de fundo nas relações entre ficção e história. A começar pelo adendo a um dos títulos. Repito, quem conta a história de dia, cria rabo de cutia, que todos sabem, é um dos muitos ditados populares aproveitados em Macunaíma, e está na abertura do capítulo 11, intitulado A Velha Seiuci, personagem que é a esposa do gigante Piaimã, comedor de gente, Venceslau Pietra. O capítulo começa suave e com alguma melancolia, com Macunaíma tocando, na flautinha e no ganzá, um canto de saudade dos rios e da mata, que faz os seus irmãos chorarem. Mas em seguida, cansado de sofrer, mobiliza os manos e uma multidão de paulistas à procura de um tapir no espaço da cidade, repetindo a fórmula: Tetape, Zonanei, Piemoneite, Re, Zatene, Netaite. Até que pergunta o que significa, e ele responde: sei não, aprendi essas palavras quando era pequeno lá em casa. É quase linchado pela multidão e preso pelos grilos, que são os policiais, mas foge e vai atacar com um bombardeio de palavrões Venceslau Pietra e sua família. Além das bocagens de todos os tipos e origens, acaba usando também a língua do limpinguapá para xingar. Vapá, amer, per, da, pá. E, na sequência, até fala algumas palavras em inglês. Também responde a versos de adivinhas meio eróticas de duplo sentido, propostas pela filha mais nova da giganta Seiuci. A filha vira um cometa, enquanto o herói, Macunaíma, foge e vai encontrar um torso romano enterrado perto de Manaus. A vertigem linguageira dessa e de outras passagens da rapsódia confirma o dito. O rabo de cutia se forma e cresce tanto a ponto de aproximar a modinha sertaneja da rapsódia, os sons instrumentais do ritmo dos versos de adivinha e o inglês standard da língua do P, em um movimento arqueológico de quem, ao mesmo tempo em que explora na literatura
as variantes do popular e do local, visita as inconstâncias da alma selvagem e até resgata um pedaço de estátua do deus Marte em plena selva amazônica. Poderíamos identificar aí, acompanhando Antelo, uma concepção da história como passagem, do ver e ouvir testemunhal, moderna, benjaminiana, que vai marcar o caráter reversível entre a cultura e a barbárie. Se o conhecimento se dá pelas constatações visuais e também por aprender ou apreender de ouvido, como nos diz o tempo todo o herói sem nenhum caráter, por outro lado, a tarefa crítica se desdobraria em mais 3 direções: na do historiador, na do analista e na do escritor. O historiador precisa ler a filosofia da história em cena ampla, multiforme e não teleológica. O analista, lacaniano, circulando entre historizar e histerizar, prefere historisterizar e ler, com César Aira, em A Trombeta de Vimy, de 2002, um certo esquecimento de si na e da linguagem, que, afinal, também coloca para funcionar a ficção. E, por fim, o escritor e montador, com Guimarães Rosa, que já foi mencionado hoje, né? Aqui é mencionado Guimarães Rosa de Tutameia. O livro, publicado em 1967, tem 4 prefácios intercalados, é considerado suas terceiras histórias, sem nunca ter havido as segundas histórias, e também um conjunto denominado pelo autor, Guimarães Rosa, de anedotas de abstração. Tem contos curtos, uma estrutura bem diferente do Grande Sertão, por exemplo, e propõe uma leitura como cifra e desafio ao leitor. O fazer do crítico, portanto, supõe conjugados esses 3 papéis, do historiador, do analista e do escritor, que se alia também aos sentidos do ver e ouvir propostos pelos modernos. Olhos sagazes para ver as bifurcações dos caminhos discursivos e ouvidos afiados para ouvir as múltiplas vozes dos textos. E, assim, produzir fricções dramaticamente elaboradas em literatura. Passo já para o segundo artigo, que monta justamente uma série dramática, cujos personagens são os Albers, Annie Albers e seu esposo Joseph, 2 artistas alemães interessados em arte asteca e na pintura abstrata, que participaram da fundação do Black Mountain College, no México. E lá, ensinaram por mais de 15 anos, de 1933 a 1949, aprofundando pesquisas sobre os modos de ver, especialmente a partir da ilusão de ótica. Segundo o personagem, Vladimir Acosta, arquiteto que vem da Geórgia e chega na Argentina em 1928, publica desenhos arquitetônicos e experiências fotodinâmicas na revista Sur, modernista, da vanguarda platense, e Augusto de Campos, cujo Viva a Vaia é lido como um poema-arquivo que atravessa tempos e espaços a partir de um acontecimento cuja legibilidade se estende, rabo de cutia, a mais de uma disciplina. Sobre este último, cito a descrição de contexto de Antelo. Cito: quando Caetano Veloso recebeu uma estrepitosa vaia em um festival internacional de música, no auge da ditadura, em 1968, ao interpretar É Proibido Proibir, Augusto de Campos criou o poema manifesto Viva a Vaia, um texto ótico verbal. Fim de citação. Do som se passa, então, ao visual e ao desenho da letra. Este poema, ainda segundo Antelo, poderia ser aproximado da obra ícone da arte moderna, O Grande Vidro, de Marcel Duchamp, pois ambos se configuram a partir de uma concepção conceitual de desobra. Concepção conceitual de desobra. Cito novamente Antelo.
A linguagem do grande vidro opera assim como uma conspiração do silêncio, sussurro incessante entre imagem e palavra, que quase configura um gesto litúrgico, de puro simulacro e potencialidade. Desse modo, emerge na desobra a linguagem do pensamento, quer dizer, o discurso do que pende eternamente sem identificar-se completamente nem com a voz, nem com a vocação ou apelo. Fim de citação. Na construção política da série montada, os Albers, Acosta e Augusto de Campos, secundados por Duchamp, Mar de Andrade e também por Oswald de Andrade, dos poemas do primeiro caderno, figura uma história presente e pretérita, que permite ler o Viva Vaia como um poema arquivo que dá a ver ou a ler mais do que parece ou que aparece. De cima para baixo e da direita para a esquerda, na vertical, Antelo elenca, cito, viva, ali vai a vida, divida, dívida, livida, lívida, ali vai dica, cada dia. Fim de citação. No deslizamento vernacular, cifra-se a dependência brasileira, a dívida externa e os protestos, o som da vaia e a vida lívida, a ávida dívida lívida, desde os jogos sonoros e responsivos de Macunaíma até a ditadura e além, muito além, como testemunhamos hoje. Atento aos detalhes e aos movimentos discursivos, Antelo percebe uma dinâmica contraditória, por vezes antagônica, que permeia a nossa modernidade, cuja tradição colonial, escravista e híbrida insere tempos, outros no tempo cronológico, e expande o espaço para incluir os passantes, seja os alemães Albers, no México, ou o georgiano Acosta e mesmo Duchamp, na Argentina, ou Augusto de Campos, na cena tensa do Festival Brasileiro, revertida em imagem da nação. Uma complexa modernidade é figurada assim em sons, fragmentos e trânsitos. O crítico exercita um processo de escavar as possibilidades de ler e ver pelo avesso, na busca do não dito, da rasura, do não visto ou não experimentado, da censura, que desacomoda os saberes e afronta os lugares comuns da historiografia, da teoria e das práticas acadêmicas. Na condição dramatizada de estudos constelares ou rizomáticos, dão-se a ver, nesses dois artigos lugares, que eu tentei muito rápido e precariamente ler, as linhas de força de um pensamento, ao mesmo tempo errante e enfático, viajante e capaz de retornar a certas regularidades temáticas, que remontam a um longo caminho investigatório, que é teórico e imagético. Para encerrar, retornando às perguntas de Peniola do início desta fala, quando, diante da barbárie instalada, ele indaga-se se o contexto capitalista moderno e pós-moderno é condição pré- ou pós-histórica, remota ou já chegada, percebo que a preocupação de Antelo com a filologia insere um terceiro termo, figurado por um personagem capaz de operar por cortes e montagens. Criadora, uma terceira personagem, né? Criadora e leitora de enigmas. Lembro que a filologia, nos países de língua espanhola, castelhana, é a própria disciplina que no Brasil chamamos de teoria literária, e que é assim definida pelo pesquisador em tempo presente. Cito: rearranjo da velha e canônica disciplina, porque ela é o solo a partir do qual todas as ciências humanas tomam pé. A filologia repete as linguagens obscuras e impenetráveis. Fim de citação. Denominada de arquifilologia, a disciplina assim rearranjada, na familiaridade do obscuro, nos exige mais do que detectar efeitos políticos textuais e diagnosticar as catástrofes daí decorrentes.
É preciso que também possa ter a contundência material de um objeto. Um pneu velho, um pedaço de madeira, um paralelepípedo, um artefato, um artigo. Uma profusão de artigos, empilhados e variados. Uma biblioteca infinita e inesgotável, cifrada em livros, em arquivos, em telas, em muros, formando uma espécie de barricada à razão cínica contemporânea. Obrigada. Obrigado, Rita, pela tua fala. Como sempre, tão poética, tão livre, tão cheia de imaginação, de criação linguística, de invenção linguística. Eu queria, inclusive, parabenizar o pessoal dos intérpretes de Libras, que estavam tentando acompanhar toda essa invenção linguística que tu estava apresentando, mas sempre nos leva a diferentes mundos e tal. E queria agradecer muito a fala de todos. E agora a gente tem um tempinho para perguntas, ou para debates, ou para comentários de todos. Vamos ver o que a gente está recebendo aqui no chat de perguntas para vocês. Estou vendo uma pergunta aqui da professora Laura Brandini. Rita, historiador, analista e escritor, a tríade de características do crítico para Antelo. Ele consegue equilibrar essas três faces em sua prática ou predominaria uma característica sobre as outras? Perguntão. Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que ele tenta equilibrar, mas como ele duvida da própria noção de equilíbrio, a depender do texto, a gente pode ler predomínio mais de uma que da outra, Laura. Agradeço a pergunta, mas eu vou me escapar com essa resposta, porque teria que ter uma visão panorâmica da obra dele, e nem eu que fui orientando, eu consigo ler tudo que ele escreveu. Mas eu acho que tem alguns textos que predominam mais a historiografia, principalmente os textos que envolvem a América Latina, uns mais antigos, né? Os textos mais contemporâneos eu acho que pendem mais por uma questão de analista misturada com o escritor. Analista e vinculado também à teoria das artes plásticas. Tá? Não sei se te respondi, mas é muito difícil responder essa pergunta. Acho que ele não busca um equilíbrio, mas eu acho que ele entende a tarefa crítica como uma conjunção das três possibilidades e mais outras. Né? Essas aí estavam nesse artigo que eu li. Não sei se eu deixei passar alguma pergunta que apareceu no chat. A mim me parece que essa era a única pergunta. A professora Laura está comentando aqui. Rita, pergunto isso porque, às vezes, ele me parece mais escritor, pela atenção à linguagem, ao ponto de ser um pouco hermético em alguns textos. Comentário da professora Laura. Olha, eu defendi na minha tese que todo o teórico é... Aliás, que a teoria literária é uma escrita ficcional também, é uma tarefa de escritura. Então, acho que, majoritariamente, pelo menos eu entendo, acho que o Jefferson também, lá, o Márcio, que estão aqui, a tarefa de ler e escrever é uma tarefa crítica e a criatividade também é inerente à crítica. A gente nunca vai fazer uma crítica convencional, digamos, sem nenhuma exploração de linguagem. Pelo menos eu não acredito nisso. Eu acho que existe um campo aberto aí que também é transdisciplinar, né? Entre escrever e ler o que os outros escreveram, e ler escrevendo o que os outros escreveram, né? Acho que o Gerson pode falar um pouco sobre isso, né, Jefferson? Jefferson. Não, sem dúvida, eu estava pensando, você citou, né, o Macunaíma e justamente eu estava discutindo com os meus orientandos o texto da Gilda de Mello e Souza, né, que parece ser isso, né, parece que tem essa ambição de dar conta, enfim, de não confronto com o Haroldo de Campos, e parece que aquilo ali é invention, né, quer dizer, ele tem uma imaginação, né, muito
muito viva também. Acho que a diferença do Raul é que ele não ele desmistifica essa ideia, diz, não, eu vou buscar a verdade do texto, né? Então, essa questão autoral, ela é o que há, né? Na crítica dele. Né? De início isso já está colocado, né? E acho que você conseguiu, com o seu texto, mostrar isso muito bem, né? Fiquei bem impressionado assim com o jeito que você conseguiu tratar de um teórico tão complexo, né? Quer dizer, acho que é por aí. E tem um pouco disso, sim, nesses textos anteriores, né? Dele, né? Que são textos, acho que até o Literatura em Revista um pouco, né? Que é o Doutorado. Depois tem aquele outro texto que está me escapando agora, que eu acho que é a tese de titularidade também, que são textos mais históricos mesmo, né? Mas mesmo ali, quer dizer, você percebe esses jogos, né, de citação, enfim. Acho que você conseguiu pescar bem o que é, né, o que é a crítica dele, enfim. Eu tentei, mas é muito difícil. Deu muito trabalho. E olha que eu só trabalhei com 2 artigos, né? Eu imagino, nossa senhora. Mas eu acho que o Silviano também, o Silviano é um teórico difícil. Eu admirei o teu texto, eu achei bem legal, porque tu fez a leitura do livro todo, sabe? Tentou localizar linhas de força, sabe? Definir os movimentos. É muito difícil, porque acredito que hoje, para a gente que está mais distante, perceber essas pequenas nuances entre Costa Lima, Silviano, não tão pequenas às vezes, né? Tem umas coisas bem óbvias. Mas eu acho que tu foi muito respeitoso com todos eles e conseguiu fazer uma leitura muito legal. A ideia é um pouco essa, né? É tentar mostrar essas linhas de força também e resgatar um pouco, né? Uma coisa meio um contextualismo radical, eu diria aí, em algum momento, né? Porque a leitura da Fortuna Crítica do Silviano, tem muita coisa sobre ele, né? E muita coisa que já foi dita, né? E aí como é que, né? Esse é outro desafio, né? E às vezes textos muito amigáveis, enfim, né? A maioria dos textos muito elogiosos, enfim, né? E às vezes pouco críticos mesmo, né? Críticos das questões, dos problemas que às vezes não estão resolvidos, né? Ou que estão mais... E agora uma tendência, sobretudo por causa da efeméride, né, do livro, né, 2 anos atrás, né, uma tendência em colocar o livro como um livro atualíssimo, né? Isso me deixou um pouco incomodado também, porque claro que tem questões que continuam, enfim, mas nem o pós-colonial não é a mesma coisa dos anos 90, dos anos Abralic, né, da Abralic de 98, não é? Não é a mesma coisa, nem o pensamento de 70 é equivalente ao pós-colonial. Acho que são outras. E ele mesmo, de certo modo, ressignifica, eu acho. Né? O Silviano ele é muito bom nas entrevistas, enfim, as entrevistas dele são incríveis. Então, ele também um pouco ressignifica as questões. Eu quis fazer uma coisa meio de escavar né, esses problemas que eu vejo como pontos positivos, na verdade, né? Eu assisti uma palestra dele ano passado, acho que foi na PUC, que foi o lançamento junto com o Ítalo Morricone. E ele fala isso. Ele mesmo falou que acha que Uma Literatura nos Trópicos é um livro ainda já meio datado, né? Eu não diria... mas datado é diminuir muito também, né? Porque datado isso não vale mais. Não, sem dúvida, ele tem um papel fundamental naquele momento, né? E digamos que esse livro, junto com a obra do Costa Lima, junto com o trabalho, sobretudo o trabalho de orientação do Afonso, né? Porque, enfim, os livros não são tanto peso assim, mas o trabalho que ele faz na PUC, né? Tudo isso vai, de certo modo, definir um pouco os rumos da crítica brasileira, eu acho, né? O papel deles é muito importante,
porque vai abastecer de professores, de intelectuais, as universidades que estão surgindo, né? Sobretudo, né, os cursos de letras abrindo, né? Isso é uma questão que, para mim, também eu acho importante destacar, né? Eu acho que a gente tem uma pergunta aqui que acho que é relacionada a esse com o que o Jefferson falou. Desculpem interromper, mas eu acho que é um bom gancho para a gente ler a pergunta. Ela é da Priscila Monteiro. Ela faz duas colocações. Eu quero perguntar ao professor Jefferson sobre os impactos que a recepção de alguns poetas tenham sofrido pelas posições do Santiago e do Costa Lima, como no caso de João Cabral, e aí ela complementa. Minha pergunta é sobre o quanto o cânone nacional é moldado pelos conflitos de interesse pessoal, de se construir uma hermenêutica brasileira, entre aspas, hermenêutica brasileira, entre aspas. Eu não acho que são conflitos pessoais, né? Quer dizer, mesmo a disputa aí por João Cabral, né? Por Drummond, enfim, as preferências, né? Costa Lima mais cabralino, Santiago mais drummondiano, mesmo isso não é pessoal, eu diria, né? Isso diz um pouco da constituição de um campo aí, né? De um campo intelectual que hoje se dissipa de certo modo, né? E que foi muito importante, eu acho, né? Então não é pessoal a questão, são escolhas, sim, sem dúvida que tem a ver com as trajetórias, né? Mas eram as trajetórias possíveis. O Costa Lima, por exemplo, né? Quer dizer, ele defende na USP, mas ele não faz concurso para a USP, né? Talvez até porque a tese dele tenha sido impactante naquele contexto uspiano, né? Porque era uma tese que, de certo modo, ia contra uma série de pressupostos da teoria literária uspiana. E o Silviano ele precisa fazer uma carreira toda por fora, né? Quer dizer, uma carreira americana, norte-americana, professor de literatura francesa nos Estados Unidos, né? E um doutorado pela Sorbonne, né? Mas que não é um doutorado de Estado, é um doutorado de universidade, teria um estatuto um pouco diferente, né? Então ele vai cavando esse lugar de outro jeito, né? Mas e aí é interessante porque ele abre mão dessa carreira e talvez perceba que aqui existe um universo de possibilidades também se abrindo, né? E eu acho que, na verdade, isso não limita a leitura dos poetas, pelo contrário, isso enriquece a leitura dos poetas, né? Os poetas ganham muitas leituras, um pouco nesse espírito aí que a Rita estava, né, tentando nos contar, quer dizer, esse espírito de criação, a crítica como criação também. Ela tem um aspecto ficcional, sem dúvida, né? Então, eu acho que é uma riqueza, na verdade. Esses confrontos são ricos, a meu ver, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui que entrou da professora Rejane Pivetta, da URGS, nossa colega, para a mesa como um todo. Então, acho que a gente pode fazer na mesma ordem das apresentações, talvez os comentários. A ideia de leitura e a literatura como gestos de resistência, modo de ocupação do espaço social, confronta a noção de autonomia do literário e o centramento da linguagem. É uma pergunta se isso confrontaria a noção de autonomia do literário. Não sei se vocês querem que eu leia de novo, acho que eu li meio truncado. Vou ler de novo. Então, a ideia de leitura e a literatura como gestos de resistência, modo de ocupação do espaço social, confronta a noção de autonomia do literário e centramento da linguagem, sim ou não? Bom, eu não sei se eu consigo responder também, não estou igual a Rita, né? Mas eu acho que, bom, enfim, eu vou pensar no meu texto, né? Eu acho que a literatura hoje, né, tem sido um lugar da resistência, né? Ensinar literatura, ler literatura, né? Estar rodeado da literatura, me parece que tem sido hoje um gesto
de resistência, né? E claro que eu penso que não sei se conseguiria confrontar essa autonomia, né? Não consigo pensar, mas de um modo geral, quando eu fui pensar essa ideia do ato de resistência nesse momento no qual textos são censurados, né? Textos são relidos de modo a cair na censura, tal como O Menino que Pensava, para dentro da Ana Maria Machado, se não me engano, né? Texto que, enfim, um texto que a gente é censurado porque uma mãe acha que aquele livro era apologia ao suicídio. De repente, o Brasil inteiro, as escolas começam a recolher o texto e ninguém mais pode ler o texto. Então, eu acho que ler literatura, pensar literatura, trabalhar com a literatura tem sido, né, modo da gente resistir a algumas coisas que estão muito fortes na nossa sociedade hoje, né? Políticas muito agressiva contra, inclusive, o ato de ler, né? Quando a gente se coloca um livro debaixo do braço e vai para uma fila e começa a ler um livro, parece que a gente está agredindo as pessoas por ler, né? Parece que a burrice, não que quem não lê seja burro, mas parece que essa burrice tem imperado no Brasil hoje, né? E ler, de certo modo, tem sido formas de nós registrarmos essa nossa capacidade de resistir, né? Tem uma charge que alguém diz para criança: o que faremos agora? Aí ela diz: vamos ler poesia, porque eles odeiam que se leia poesia, né? Então, eu acho que esse é o nosso momento da gente ler poesia, né? De lermos literatura, né? De lermos qualquer que seja a literatura, né? Então, acho que esse é o nosso momento mesmo. E convocarmos cada vez mais a lermos, né? Eu acho que esse é o momento, independente da pandemia, né? Que parece que ela nem existe mais, que as pessoas parecem que não faz sentido mais, né? Mas, enfim, vamos ler. Eu acho que esse é o nosso ato de resistência, né? É claro que ensinar literatura aos nossos alunos e ler literatura em público, né, na fila do banco, por exemplo, parece que tem sido atos de resistência. Não acho que é mais ou menos isso que eu quis pensar e, enfim, né, vou ser breve, porque também o nosso tempo já está quase acabando. Eu acho que existe, então, só continuando um pouco, né, isso que o Márcio fala, um pouco de certo modo, é preservar a autonomia da literatura, né? Curiosamente é isso, né, Márcio? E aí, quer dizer, não dá para misturar muitos conceitos, né? Acho que uma coisa é a autonomia da literatura, outra coisa é beletrismo, são coisas muito diferentes, né? A autonomia da literatura pressupõe justamente o a não subserviência da literatura aos discursos outros, né? Aos discursos políticos, enfim, de qualquer ordem, né? E nesse sentido, quer dizer, se ela é autônoma, a literatura, né, ela incomoda muita gente, né? Ela incomoda muita gente. Basta pensar nos processos lá no século XIX, né, que o Flaubert e o Baudelaire levaram, né? Os processos justamente foram por conta disso, quer dizer, né? Por conta de que a literatura devia servir à moral, aos bons costumes, aos bons modos, e ela não servia, quer dizer, tinha um exercício de linguagem, uma experimentação sendo feita ali que chocava as pessoas. Enfim, em termos gerais, eu acho que é isso, né? Agora, autonomia é um conceito muito complexo também, né? Não sei se você está pensando do ponto de vista do Kant, né? Que já é uma outra coisa, enfim, a coisa do desinteresse, né? Ou justamente de um campo, né? De um campo que não se curva, né? Que tem suas leis próprias, que tem sua lógica própria e que não se curva aos ditames, né, da política, da religião, enfim, né? Aí, nesse caso, eu acho que a autonomia é uma coisa que tem a ver com o que o Márcio falou, né?
Rita, teu microfone está desligado. De novo, eu acho que é o contrário, eu acabo fazendo o contrário. Eu me lembrei de um texto da Josefina Ludmer, que é Literaturas Pós-Autônomas. Ela estava escrevendo um livro, que é o Aqui, Argentina, e ela escreveu esse textinho dizendo, chegou um momento em que eu estava de manhã escrevendo a minha obra teórica, ficcional, e à tarde estava lendo jornais, ou vice-versa. Em algum momento, essas coisas pareciam que diziam as mesmas coisas. Chegou um momento em que eu não conseguia mais definir literatura como algo diferente de uma escrita jornalística, de um relato de catástrofes dos jornais. Então, ela vai questionar a ideia de autonomia. Claro que a gente, como diz o Márcio, lê na fila do banco, a própria postura de ler na fila do banco parece algo arrogante, que a gente está dizendo, olha o que eu estou fazendo que tu não consegue fazer, né? Então, entre a teoria da pós-autonomia e o trabalho com literatura hoje, como a literatura circula pelo nosso meio, não digo só no Curso-de-Letras é o oásis, né? Um ambiente maravilhoso, mas dentro das relações sociais, eu acho que ainda está faltando, ainda tem uma visão romantizada de uma autonomia do literário. E a gente não está conseguindo nem sequer manter essa visão, né? Ou seja, dizer para os caras que isso é importante. Então, talvez a gente esteja num impasse hoje. Agradeço a pergunta, Rejane, eu acho que tem que pensar sobre isso, né? Na verdade, não existem respostas, eu acho que existem perguntas que a gente tem que fazer de como nossa função, nosso trabalho pode ser, essa nossa leitura de texto e escritura de texto pode intervir nesse lugar. Não sei se vocês concordam. Jefferson, você está sem som. Eu estava pensando que era a lógica do iPad, mas é a lógica do computador, então estou meio confuso. Não, só para polemizar um pouco mais, né? Não, a pergunta da Rejane é ótima, né? Mas a questão é essa, assim, digamos, a autonomia ela é relativa, né? Se a gente usa o conceito burgesiano, né? A autonomia nunca é total, né? Isso não existe, autonomia total. Né? Isso é uma quimera, enfim, ela é relativa, portanto, assim, depende do contexto. Né? Talvez hoje, nesse contexto... Por exemplo, quando a Leila Perrone lança, né, que Leila Perrone e Moisés lançam Altas Literaturas, aquilo ali é um elogio à autonomia da literatura. Né? 2002 ou 98, acho que é 98, se não me engano. Né? Aquilo ali é um elogio, e aquilo ali vem justamente no momento daquela Bralic, né, polêmica de 98, que a Rita lembrava. Então, aquilo é meio fora do compasso, né? Mas, olhando hoje, quer dizer, nesse momento de bombardeio da inteligência, a gente talvez possa olhar até com uma certa simpatia para aquele livro. É isso que é o mais doido dessa história toda, né? Quer dizer, mas, claro que não com tanta simpatia, porque tem alguns problemas ali que são gigantescos, né? Mas a ideia é dizer, olha, gente, tem uma coisa acumulada aqui e aí eu meio... Esse ensaio da Josefina, eu acho que é mais um ensaio, mais uma proposta, enfim, do que uma constatação também, porque o que a gente assiste é o contrário, né? A gente assiste a um apequenamento, ou seja, um ensimesmamento cada vez maior, né, da instituição literária. Né? Se a gente pensa, por exemplo, em poesia, né? Poesia que é uma das atividades mais fechadas, né? Quer dizer, não tem essa história de ser a mesma coisa do jornal, né? Quer dizer, eu acho que discordo um pouco nesse sentido, assim, né? A poesia não tem nada a ver com o jornal. A poesia e os grupos de poetas são grupos muito restritos e tem toda uma linguagem, todo um jeito de associação que não é o jornalismo, quer dizer. Então, eu acho que o texto é mais uma quimera, assim, uma proposta, um wishful thinking do que uma constatação, né? Não sei. Agora, também não acho que o texto da Leila Perrone não tenha problemas, e tem muitos, né? A questão do cânone, enfim, do cânone.
muito problemático, mas é interessante reler esse texto hoje, né, aos olhos de quem está sofrendo o bombardeio, né? A literatura está sendo bombardeada, digamos assim, né? O pensamento está sendo bombardeado. Então, sei lá. Mas é uma pergunta interessante, sem dúvida. Eu queria ficar o resto do dia, da noite aqui escutando vocês, mas a gente chegou no limite do tempo. E acho que tem mais algumas perguntas, mas eu vou ter que repassar para vocês depois, para vocês fazerem algum comentário por escrito. Não sei quando for escrever o texto de vocês, porque eu, devido ao limite do tempo, vou ter que encerrar aqui. Eu tinha uma pergunta, mas aí eu faço para vocês depois. E eu queria só agradecer a presença de vocês. E assim, eu não vi a tarde passar, eu não vi o tempo passar. Quanta coisa a gente começou a pensar dessas falas de vocês. Muito emocionado com a fala do Márcio, uma homenagem sentida a uma coisa que nos é tão cara, né? E depois o Jefferson e a Rita retomaram grandes momentos do pensamento da literatura comparada, relacionados diretamente a instituições importantes da história da literatura e do pensamento sobre literatura no Brasil, de uma forma contextualizada, integrada, então, criativa e iluminada. Então, queria agradecer a participação de vocês e, infelizmente, vou ser obrigado a encerrar, porque o nosso tempo está acabando. Muito obrigado aos três. Mediação, Márcio. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Foi um prazer encontrar vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Jefferson, Andrei, Rita e todos os intérpretes. Pessoalmente, proximamente. Tchau, gente. Prazer. Tchau, gente. Obrigado.